Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui de volta para mais um vídeo. Já faz um bom tempo que não tenho gravado, mas hoje é um dia assim histórico, né? Infelizmente, nesse nosso país, a gente vem aí já há alguns anos, a gente vive só de sobressaltos, né? Crise após crise, ameaças e coisas do gênero, né? Então, hoje, 6 de setembro de 2021, estamos aqui às vésperas de um 7 de setembro, né? Que normalmente você teria um desfiles, né, de militares, ou com pronunciamento de um presidente, falando sobre realizações, né, sobre o futuro, né? Mas, infelizmente, não poderia deixar de ser diferente com o atual presidente que nós temos. O que nós temos é um aprofundamento, né, de uma crise. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a manchete manchete não, uma reportagem do jornal É o País, que ela define bem o que eu gostaria de comentar com vocês, né? Matéria da jornalista Eliane Brum, publicada hoje, né? 7 de setembro. O que fazer quando um presidente se comporta como terrorista e impõe terror de Estado sobre seus opositores na data cívica mais simbólica do país? Então, está aqui o figura, né? Eu confesso para vocês que cada vez eu mal consigo olhar para a cara desse cidadão, né? E do lado dele, um fiel escudeiro, um milico golpista, né? Que, enfim, que banca tudo o que esse homem fala. Bom, meus queridos, então, só para a gente fazer um resumo do que a gente tem visto, né? Uma democracia pressupõe um poder judiciário, legislativo, executivo, né? E aí tem o balanceamento, né? Cada poder, nenhum poder é absoluto, né? Eles vão se controlando, se autorregulando, né? Só que a gente tem um problema sério aqui no Brasil, que desde a proclamação da República, aqueles militares, na proclamação da República, já foi um golpe, né, contra a monarquia. Eles se auto-intitularam, eles são os tutores, né, eles tutelam a democracia brasileira. Então, os militares se acham um poder acima de todos os outros, né? Uma aberração, né? Porque, na verdade, os militares, eles não é o quarto poder, não é? Não é o quarto poder. Deveriam estar sujeitos aos poderes civis, né? Porque nós civis permitimos que eles tenham armas, né? E eles deveriam usar essa força para defender a fronteira, defender a soberania nacional, né? Coisas assim. Mas não, porque eles de tempos em tempos querem dar um golpe, querem tomar poder, né? Quando a elite brasileira não gosta muito de como está indo a democracia, eles acham que os trabalhadores, que os pobres estão tendo muitos avanços, aí eles vêm e derrubam todas as pedras do jogo, né? E recomeçamos do zero, né? Então, mas a gente está vivendo um período bem peculiar, né? Que essa figura, esse tal de Jair Messias Bolsonaro, né? A medida é assim, os crimes têm provas a rodo, né? Dele e dos filhos, né? Então, esse homem vem há 30 anos cometendo crimes, né? Defendendo a ditadura, defendendo torturadores, defendendo o fim da democracia, né? E aí a sociedade brasileira, os poderes, têm passado a mão na cabeça desse cidadão, né? Ele não
A primeira tentativa dele lá, quando ele era mais jovem, foi ser militar, né? Ele não prestou para ser militar. Praticamente ele foi expulso do exército, né? No final, ali, infelizmente, passaram a mão na cabeça dele, porque ele não era para ter sido reformado como capitão, né? Pelo que ele aprontou lá, querendo explodir bomba lá, isso está amplamente documentado aí. Mas aí esse cidadão, por várias circunstâncias, né, que já falamos em vários vídeos, né, ele se torna presidente do Brasil, né? Então, o figura já estava acostumado a, como diz Ciro Gomes, né? Segundo Ciro Gomes, até na gasolina o homem cometia falcatruas enquanto era parlamentar, rachadinhas mil, né? Fez rachadinha ele próprio, os filhos também, né? O tal do 04 já está envolvido aí também, tem acusações aí, alguns fortes indícios, né? De envolvimento aí com lobistas, de superfaturamento das vacinas, nepotismo, emprego de quase uma centena de parentes, né? Então, a lista é muito grande, né? E agora tem uma ameaça muito séria, esse figura, porque assim, e aí o STF, a Justiça, começa a pressionar um pouco o cidadão, e ele mesmo falou, né? Ele tinha três saídas, né? Ou matavam ele, ou ele morria, ou ele ia para a cadeia, ou ele dava um golpe, né? Então ele realmente está se sentindo acuado, como uma fera acuada, ele vai tentar muito provável, ele vai tentar uma cartada final, né? Que seria dar um golpe, né? E ele tem muitos simpatizantes, muitas pessoas com armas, né? Esse é um grande problema, né? Então, ele é um grande defensor de armas. Durante o desgoverno dessa coisa, as armas foram espalhadas aí como pipoca, né? Como picolé, né? Então, ele tem hoje uma milícia armada, parte de forças militares que são fiéis a ele, e muitos não, uma parte não sabemos quanto, que não são fiéis aos governadores, né? Então, existe, meus amigos, uma grande ameaça de ter um golpe militar, sei lá, um tipo de um aprofundamento do golpe, né? Porque esse homem no poder já foi um golpe, né? Então, a gente vive dias bastante complicados e que nós, democraticamente, nós não abaixamos nossa cabeça diante dessa figura, né, genocida, né, que vai ser julgado por tribunais nacionais e internacionais, né? Então ele sabe que o aguarda. Se a gente vivesse num país democrático, ele já teria sofrido impeachment e já talvez estivesse até preso já, né, pelos crimes que ele vem cometendo, né? Então, vamos aguardar, hoje, 6 de setembro, amanhã, dia 7, vamos ver o que nos aguarda, né? Então, é isso, meus amigos, um forte abraço a vocês e continuamos aqui na trincheira, no canal do Salvador, com muita lucidez, né? Ciente do valor da democracia e que ela é um direito conquistado a duras penas, né? Muitos brasileiros valentes morreram, né? Diante desses animais que esse cidadão defende, diante de torturadores, tortura, generais assassinos, ditadura militar de 64, pessoas valentes que não se dobraram diante desses canalhas, né? E eu espero que, mais uma vez, não tenhamos que brasileiros não tenham que sacrificar as suas vidas para defender a democracia, né? E aqui fica um recado àqueles que, me desculpa a palavra, mas nessa altura do campeonato, né? Você, pobre, trabalhador, que defende a volta da ditadura militar, né? Você vai para a rua para defender o fim dessas liberdades. Eu não sei, você tem um problema muito sério
comece a procurar psiquiatras muito bons, né, para fazer uma avaliação para ajudar você. Eu sei que eu não vou convencer você a sair dessa, porque eu não sou psiquiatra e vocês vão precisar de muita ajuda, de bons psicólogos e psiquiatras para sair desse delírio, né, em que vocês estão mergulhados, né? E que o Senhor tenha realmente misericórdia da nossa nação, né? Acho que o brasileiro não merece ter um genocida, um sujeito tão incapaz. Eu fiz uma pergunta outro dia, falei, você, bolsonarista, por favor, diga o que esse homem, o que esse desgoverno fez de bom para esse nosso país. E fica aí o desafio, né? Se você tem simpatia por esse homem, diga para mim o que esse homem fez para a educação, para a saúde, para a habitação, né? Para o emprego, né? Para a soberania nacional. O que esse homem fez, né? Talvez isso ajude, quem sabe, despertar você, tá? Então é isso, meu amigo. Forte abraço, meus amigos, e que nós possamos continuar lutando pela liberdade e pela democracia e dizendo não a esses aventureiros, esses milicianos, né, que vêm tentando roubar a nossa liberdade. Forte abraço e até breve.